Boa noite, eu sou Gleice e é com prazer que hoje vamos iniciar mais um programa Metamorfose. E a nossa convidada super especial, minha amiga pessoal, Raíza Facundes, esteticista e especialista em estética avançada, criadora do método Lip Harmony e com mais de 6 anos de experiência atua em harmonização facial, corporal e capilar, valorizando a beleza natural e atemporal, que é isso que me pegou e é quem cuida de mim. Oi, amiga, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Amiga. Prazer te receber. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Obrigada à Rede TV por estar me recebendo. Gente, estou meio nervosa, é a primeira vez que eu estou na TV, mas enfim, estamos aqui. Seja bem-vinda. E é um prazer. Amiga, que bom. É um prazer pra gente receber você, sabendo da sua expertise no mercado, né, que as pessoas associam muito o mercado de estética ao exagero, sim, né? E a gente sabe que tu tem construído no mercado uma abordagem baseada na naturalidade, que foi isso que me pegou com a Raíza, assim, que eu me apaixonei pelo trabalho dela, foi justamente por trabalhar a naturalidade e o respeito da individualidade. Como é que você traz isso para esse momento do mercado que está até em transição, né, para o mais natural, mas a gente já viu muitos exageros e ainda vemos, né? Eu sempre falo, né, eu sempre prego essa questão da beleza temporal, que para mim é algo que desde eu entrei no mundo da estética, eu venho falando isso, porque eu gosto dessa beleza temporal, que ela é uma beleza que ela sempre vai continuar. E sempre vai existir mulheres que ela vai gostar do minimalismo, de algo mais chique, mais elegante. Então é voltada para esse público que eu geralmente falo bastante dessa questão da beleza temporal. A gente vê que o mercado está sempre mudando, né? Sim. E que essa questão de boca muito exagerada, a têmpora muito, né? E a gente vê que as famosas estão trazendo essa naturalidade, tirando o preenchimento, né? Acho que vocês têm acompanhado. Tem horror de olhar para o espelho e não se reconhecer, né? Deve ser horrível. Então, se você mudar alguma coisa ou outra, né? Mas tem que ser muito sutil, né, Raíza? É muito sutil, porque na verdade os preenchedores, ele é algo que está ao nosso favor. Existe certo momento que o envelhecimento chega para todos, né? E a gente vai começar a perder essa parte estrutural. Então é aí que entra o preenchedor. Na verdade, ele é para corrigir aquilo que você perdeu. Quando a gente se fala em lábios, um lábio elegante é um lábio que ele mostra ser um lábio natural. Então é algo muito minimalista, algo muito sutil e ao mesmo tempo delicado. Porque nós mulheres, né, a gente é feminina. E quanto mais delicado, quanto mais sutil for, mais bonito vai ser. Concordo contigo, amiga. E assim, a gente vê que os procedimentos estéticos, eles impactam diretamente a vida, sim, dessas mulheres, exatamente, né? Mudando, melhorando a autoestima dela, né? Como que tu tem essa relação com essas mulheres lá na tua maca, quando você tá ali com elas, trocando ideia? Como é que é essa relação? Eu falo que as minhas pacientes todas viram minhas amigas, né? Então tem esse cuidado, esse respeito, principalmente no desejo do outro, no que ela está buscando, o que é o belo para ela. Então, às vezes, o que é belo para mim não é o belo para a Paty. Então, isso precisa ser respeitado. Então, mas na maioria do meu público feminino, a gente tem essa conexão dessa questão da naturalidade, porque é algo que eu gosto e é algo que eu busco sempre. Eu acho que como é o que tu já prega, então, sim, automaticamente o público que vem para ti já é um público mais filtrado, que já busca isso, né? Exatamente. E a autoestima delas? Como é que elas saem dali daquele consultório? É algo assim fantástico, né? Porque são coisas que você consegue corrigir que elas achavam que não tinha mais jeito, né? Por exemplo, se eu pego uma paciente 50 mais, que nunca fez nenhum procedimento estético, e a gente vai só melhorar, devolver
o lábio, por exemplo, quando ela tinha 30 anos, 35 anos. Então isso é muito impactante para a vida delas. E como muda, né? Às vezes um detalhezinho que a gente faz assim no rosto, ele dá uma realçada realmente na nossa beleza. Um exemplo é minha amiga, a Gleice, né? Os lábios perfeito. Perfeito, não dá para saber que é preenchedor, né? E eu não sabia, foi com a Raíza que eu aprendi, que o lábio de baixo tem que ser maior do que o lábio de cima. Então, já fica a dica aí, se observe, vá ao espelho e veja se... Eu nunca reparei como que é, se ele é maior ou não. Os lábios superiores, ele precisa ser bem menores do que os inferiores. Para ter uma harmonia, né? Para fazer uma harmonia, exatamente. E o meu era assim, o meu lábio inferior ele era menor do que o meu lábio superior. E aí a Raíza... harmonizou, não foi só meu lábio, viu, gente? Aqui foi se eu colocasse o antes e depois da Gleice. Nossa, a gente poderia ter colocado antes e depois, gente. Ela mudou bastante. Não, ainda bem que eu não vou passar essa vergonha ao vivo. Que era bem diferente, gente, juro pra vocês. Mas assim, a gente vai até o teu consultório. Eu posso voltar só em você? Pode. Porque quando eu conheci a Gleice, eu acho que ela não tinha feito ainda a harmonização com você. E eu achei ela linda, exótica. E depois de um tempo ela apareceu um pouco diferente. Mas só que eu não suspeitei que ela tinha feito assim, algo... Não foi radical. Não foi radical. Eu sei que ela estava mais bonita. Eu falei, nossa, como que a Gleice tá bonita? O que será que ela fez, sabe? Eu fiquei assim... tentando descobrir, daí depois ela me contou que ela... Daí, quando eu vi o antes e depois da Gleice, eu falei, gente do céu, assim, realmente teve uma mudança muito grande, só que ao vivo você não parecia que estava assim. E eu acho que o truque é esse, né? Porque assim, só falando um pouco, né, o que foi feito na Gleice, um exemplo, né? Nós trabalhamos a questão do mento dela, que era algo que era muito retraído. Então, existe no nosso rosto o que a gente chama de triângulo da beleza. Então, essa região até o mento faz parte do triângulo da beleza. E por ela ser uma mulher muito bonita, alta, o rosto dela não estava meio compatível, né, com o restante. E aí a gente melhorou um pouco da mandíbula. E engraçado que a mandíbula da Gleice não tem preenchedor, foi com bioestimulador de colágeno. Então, ao mesmo tempo que eu tratei, eu dei uma leve preenchida só com bioestimulador de colágeno. Então, eu tratei essa questão da flacidez e dei um certo volume. Então, nós trabalhamos mento, lábios, um pouquinho do nariz, olheira, toxina botulínica. Gente, ou seja, ela me refez todinha, né? Inclusive, eu estou com o meu botox atrasado, né? Porque eu vou fazer uma cirurgia, eu não posso fazer nada de botox, senão eu vou perder tudo. Exatamente. Isso é importante. Sempre que você for fazer um procedimento cirúrgico, é importante você ver com o seu cirurgião plástico que para você fazer qualquer procedimento estético, depois, por exemplo, a toxina botulínica é algo, se o paciente estiver tomando anti-inflamatório, estiver tomando antibiótico, ele vai cortar a eficácia dessa toxina. Então, se o botox dela iria durar 4, 6 meses, ele já não vai durar mais, ele vai durar aí no mínimo 2 meses. O meu, eu posso te dizer que ele dura 3 meses. Eu acho que eu tenho muita mímica no meu rosto e eu só, assim, jogo muito tênis, talvez no sol, e eu sou mais clarinha, então meu botox é 3 meses. Assim, a vida útil do botox, ela depende muito de paciente para paciente, de organismo para organismo. A fisiologia de cada um. Mas tem um ponto muito importante que isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender, que a partir dos 35, o processo de envelhecimento, ele aumenta mais. Quando chega no período da menopausa, a mulher, ela perde 2 vezes mais do que ela poderia perder se ela não estivesse entrando nesse ciclo. Então, assim, o processo de envelhecimento vem mais, a pele já não responde da mesma forma e a toxina botulínica já não vai durar mais tanto. Entendi. E assim, a gente sabe desses cuidados, né, que a gente tem que ter. Só que tem gente que chega lá e diz assim, eu quero preencher isso, eu quero botar em tal canto. Você, como profissional, avalia e diz o que o paciente precisa, né? Não é ele que vai chegar lá e dizer, eu quero fazer tal coisa que às vezes não combina com a estética da pessoa. O paciente às vezes ele quer algo, mas o profissional, cabe a ele, né,
fazer toda a avaliação e decidir o que ele realmente precisa. E em cima disso, eu sempre falo isso, respeitar o que o paciente deseja. Então, a gente vai alinhar e às vezes melhorar. Eu tô com um bigode chinês aqui que tá muito me marcando, tá me incomodando. Às vezes não é preencher o bigode chinês, mas vir estruturar essa região aqui, né, que já automaticamente já vai melhorar o bigode chinês. E voltando aos lábios, tu tem um método chamado Lip Harmony, né? Exatamente. Que é justamente para trabalhar essa parte, né, do rosto. Conta um pouquinho sobre esse método. Então, o método Lip Harmony é um método muito interessante, que as pessoas ainda têm certo medo do preenchimento labial. Muitas mulheres, principalmente essas mulheres que são mais discretas, porque elas acham que qualquer preenchimento labial vai ficar com o rosto, com os lábios muito grandes. Então foi a partir daí que eu comecei a estudar e desenvolver uma técnica para o preenchimento, que é o Lip Harmony, o método. Então ele é um preenchimento voltado para as mulheres que têm medo desse exagero. Então é algo sutil, que inclusive eu tenho, porque eu não gosto de exagero, não gosto de jeito nenhum. E é algo muito sutil, muito discreto, que cabe em qualquer lábio. Ai, que bacana, gente. Bom, então, tô criando coragem, gente. Olha! A Paty tem medo, né, Paty, de fazer? Ela tem. Eu tenho, porque a gente reconhece na rua quem fez, quem não fez. Quem não fez, né? A boca chega antes. E você olhando pra mim, de verdade, Paty, pode falar que eu vou ser real, sincera. né, gente? O que você acha? Você eu acha não sabia que que você tinha. Então. Não sabia. É muito natural. Você tinha pouca boca. Uma boca mais fina. Não, eu tinha uma boca não muito pouquinha, mas não era algo mais hidratado igual ela está hoje. Então o Lip Harmony justamente devolveu um certo volume, mas mais essa parte de hidratação, porque os lábios, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando todo encraquelado. Você é toda harmoniosa, né? Um gosto de boneca, de porcelana. E a pele também, linda, Raíza. gente. Ai, obrigada. Mas, Raíza, sobre essa questão da harmonização, tanto a facial como corporal também que você faz, né? Harmonização glútea, tem algum cuidado especial que a gente tem que ter antes de ir para o consultório, antes de fazer qualquer um desses procedimentos? Sim, a gente precisa entender se o paciente realmente precisa e se ele realmente pode fazer, né? Então, existe uma ficha de anamnese que é muito bem feita, se o paciente não tem nenhuma complicação, mas na maioria das vezes eu só trabalho com ácido hialurônico quando se fala de preenchimento de glúteo. Então, o ácido hialurônico ele é algo que ele já é produzido no nosso próprio organismo, então ele é compatível. Então, é diferente daquele PMMA, né? O PMMA não, eu não trabalho, é algo que eu acho... Mas é um plástico, né? É um plástico. É igual o bioestimulador, não, tem um outro nome. É o PMMA, qual que é o nome comercial? É metil... gente, o comercial, assim, que as pessoas falam qual... Não, acho que é PMMA mesmo. É PMMA. Então, assim, o PMMA, ele é um silicone, né, que é colocado ali na região e que com o tempo ele pode trazer complicações para o paciente pode ter inclusive embolia pulmonar. Então é algo que eu não trabalho, respeito quem trabalha, enfim, tem vários profissionais que trabalham, tem um trabalho muito bonito, mas eu não tenho coragem de fazer. Então eu trabalho com ácido hialurônico, com quantidade não muito exagerada, então são várias sessões que a gente faz no paciente, então eu sempre tento respeitar esse tempo de uma sessão para outra, até para não correr nenhum risco com o paciente. Eu lembrei, é bioplastia. A bioplastia é o PMMA? Sim, também. Agora, outra coisa, para eu me preparar para esse momento. Eu sei que hidratação é importante, né? Tem algum outro cuidado que eu tenho que ter pré-procedimento estético? Sempre eu falo que o intestino, e a Paty vai me falar melhor, né? Essa parte, o intestino, ela tá muito ligada a tudo. Então, evitar comidas muito inflamatórias, né? Se hidratar bastante. Se o paciente estiver fazendo uso de algum anticoagulante, então a gente precisa ver direitinho se realmente pode fazer algum procedimento estético. E mais ou menos é isso. E tudo isso tu relata na tua ficha de anamnese para entender melhor sobre o paciente, exatamente, né? O histórico dele. Se o paciente é diabético, isso também é muito importante, porque a recuperação não é a mesma, então tem um nível ali que o paciente não pode nem fazer procedimento. E doença autoimune tem algum?
Uma restrição? Alguma restrição para algumas doenças autoimunes, o lúpus, por exemplo. Eu tenho pacientes que têm lúpus. Então, quando ele está controlado, então a gente consegue fazer. Inclusive, essa paciente eu fiz um preenchimento labial que ficou lindíssimo. Tá, e hoje tu atende mulheres de rotinas intensas, né? Que a gente sempre tá na correria, gente. Acho que não tem uma que não esteja. Na tua visão, que também é um autocuidado teu, como é que essa rotina hoje de cuidado da pele, que isso deixou de ser um luxo, né? Ela passou de ser uma necessidade que nós mulheres temos no nosso dia a dia, né? Até eu acho que para durar também mais os procedimentos. Eu falo que a base principal, o pilar principal é você cuidar da pele, porque não adianta você preencher, não adianta muito você vir fazer um bioestimulador, fazer uma harmonização muito bonita, e sendo que a pele, quando você bate o olho, que é algo que está muito visível ali, é uma pele encraquelada, desidratada, poros muito abertos, bastante acne, enfim. Então, esse cuidado com a pele é muito importante. Então, o paciente ter uma rotina de skincare, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, usar um ácido, isso é um pontinho muito importante. Eu sou muito a favor, eu amo o que os ácidos causam nas peles dos pacientes. Eu já fiz um protocolo, né, que eu faço no consultório, e a cara cai, né, parece. Sim. Não é aquele agressivo, de forma, nada disso, mas assim, eu sinto uma diferença enorme. Eu acho que minha pele, assim, fecha os poros, realmente fica... Eu gosto muito de ácido. Tem que tomar cuidado, sim, né? Tem com cuidado, sempre acompanhado de um profissional, tá? Não auto-aplicando em casa. Quando eu falo de ácidos, existe uma diferença do ácido que é utilizado no consultório e a diferença do ácido que é utilizado em casa. Então, a concentração é diferente, é totalmente diferente. Então, assim, aquele tópicozinho que a sua médica, a sua esteticista passou para você utilizar aquela formulazinha, usa, porque ela vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo no seu rosto. Não, eu falei que a cara cai porque, assim, descama tudo, né? É uma escamação um pouco mais profunda. Daí depois você faz a manutenção em casa. Exatamente. Esse que você fez no consultório. Fiz no consultório. Nossa, eu achei que valeu muito a pena. Você faz isso também? Faço. É o Line Skin, não é? O Line Skin, ele é um método, né, que foi, assim, revolucionário pela nossa tão queridíssima Tereza Escárdua. E hoje eu trabalho com ele no consultório, gosto bastante e ele dá um resultado na pele, assim, fantástico. E ele também estimula colágeno. Estimula colágeno. Ai, que legal, gente. Inclusive, assim, eu vou fazer na Gleice. No próximo procedimento pós-cirurgia, tem muita coisa pra fazer, tá? Tô com procedimentos acumulados pra fazer aí, pra resolver lá no consultório da Raíza. Então, quem também tiver aí a fim de fazer os procedimentos estéticos pra se sentir ainda mais bonita, trazer esse autocuidado, é muito importante, gente, porque realmente a gente se sente muito mais bonita, a gente se sente com a autoestima super elevada. E assim, Raíza, eu tenho uma dica para dar assim, para nossa audiência de 3 produtos essenciais para você fazer um skincare bem feito. Vamos começar pelo básico, né? Sabonete, um bom demaquiagem. Vamos começar do início. Uma boa água micelar para você tirar toda essa parte de maquiagem que você já utiliza no rosto. Não é história, né? Não é história, gente. Não é história. A água micelar sempre para retirar toda essa parte de maquiagem. Depois um bom sabonete, né? Depois você vem com um bom hidratante e uma vitamina C e um protetor solar. Nossa, esse é o básico. Vou anotar, vou assistir esse programa pra anotar, porque eu não peguei todas as vezes. Não, mas deixa eu te perguntar. Eu, na verdade, às vezes eu uso aquele lencinho umedecido. Faz mal? Eu não gosto. Não? Porque ele tem muita fricção, a parte de fricção, ele tem um pouco de álcool. Então eu não gosto. Então eu prefiro a água micelar. E assim, gente, pode ser a água micelar mais baratinha que for. Tá. Pode utilizar, porque ela vai fazer um efeito muito bom na pele. E outra coisa que tá saindo muito no Instagram, que eu vi, o pessoal pegando escova de dente, colocando tipo hipoglós ou Bepantol, uma coisa assim. Uma misturinha. Uma misturinha com óleo e tal, e fazendo... Óleo de rosas mosqueta. E fazendo um lifting, assim, Daí o povo fala que vale a pena? Pra questão da hidratação, ele é muito bom. A gente pode fazer, então... Inclusive, é uma diquinha que eu coloquei no meu Instagram, que é o Bepantol Derma, mais óleo de rosa mosquetos, pra você passar a noite na região dos olhos. Olha, fica a dica aí, gente, está fácil. Agora sim, eu vejo muito no teu consultório, acompanho o teu Instagram, e eu vejo muita gente fazendo tratamento capilar.
né? Com problemas no couro cabeludo. Gente, e assim, como tem gente que tem problema com couro cabeludo. Eu, por exemplo, tenho uma queda, né, minha filha, que só a Raíza pra me ajudar. O meu cabelo é assim desde pequeno. O meu cabelo é fino. Tanto é que tem uma cabeleireira que fala assim, não tem pouco cabelo, seu cabelo é fino. Não tem esse